Obrigada, já assisti, viu? Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 8 de abril de 2013, segunda-feira. O verbete é de número 2621. Ele tem 6 páginas, 51 logias e 25 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 18 máximos. O tema é zero. Como diz a nossa amiga, não está aí, ela fala zero. Então hoje é o zero, é a Cris. É por causa da espanhol lá, da portenha, ela fala zero. Agora, a especialidade é abstraciologia. Quem redigiu o verbete aí é a nossa super veterana, professora Rosa, que está ali com uma infraestrutura de 3, é o triatacante do processo aí de verbete. Então, definição. O zero é o cardinal, o número de elementos do conjunto vazio, demarcando a ausência de quantidade e representando metaforicamente o nada, a origem, a vaguidão, o vácuo, o início, a inexistência, a insignificância, a atmosfera. A pensalidade alerta para as inconcretudes, os vazios temporários gerados nas mudanças autopensênicas. O zero como o único número natural inventado não pela abstração da contagem, mas pela necessidade discursiva e de registro. O número abstraído de experiências, criatividades e concessões interculturais. O filho da imaginação e da necessidade, o enigma da não exigência, a desnecessidade do conjunto vazio no dia a dia, o fato de a contagem na prática não começar pelo zero, o abstrato palpável, a quantidade insubstancial, a genialidade incita na concepção da representação do nada e trazendo dentro de si o conteúdo. Eu chamo a atenção que eu li apenas 5 linhas, tem mais de 30 aí a fatologia. Outra coisa, quem não entende muito de aritmética e matemática é preciso ver esse verbete hoje da professora Rosa. É o melhor. Agora, a prática bioenergética objetivando zerar os bloqueios chacrais. A autorreflexão de 5 horas preenchendo o vazio paracognitivo. O ato de fechar os olhos nos trabalhos energéticos, enquanto muleta para anular os estímulos externos. O parafato de ninguém poder esvaziar a ficha evolutiva pessoal. A consim projetada, abstraindo a materialidade do corpo físico. Agora, nós temos aí na argumentologia o tópico sobre a historiologia, com 10 fatos históricos corroborados por diversos autores sobre produções intelectuais, invasões, domínios ou concessões culturais, procurando escrever de modo simplificado a evolução do conceito do zero. Vale a pena ver essa parte toda histórica, são 10 itens sérios. Na remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos bloqueio zero, incógnita, ponto cego, vácuo cosmoético e vazio existencial. Agora, a frase enfática parece que ela está perfeita aqui. Está quadradinha, não é isso? O zero, representante do vazio, permite o recomeço na direção da plenitude, pelo preenchimento paulatino da ignorância ou inexperiência, com o prioritário, o útil, o cosmoético, o evolutivo. É fácil para você abstrair o conceito do vazio? Admite ser producente a determinação em zerar os trafares e preencher os vazios criados pelos trafais? A videografia específica tem uma fonte, a bibliografia específica
tem 7. A webgrafia tem 2 fontes. Agora, aqui a mega-análise com o João Paulo. São 20 itens. Nada, vazio, valor, símbolo e cálculo. Cardinal, contagem, matematização, quantificação, numeração. Nulificação, neutralidade, impalpabilidade, amensurabilidade, vacuidade. Ausência, inexistência, inconcretude, abstraciologia, aritmeticologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é decidologia, o argumento é holomaturológico. Ele tem 1,5 páginas e tem 35 itens mais chamativos. Agora, questionamento. Professor, estou precisando estudar, porém, como é muita coisa, eu não consigo reter o conhecimento. Já programei minha rotina. O senhor teria alguma técnica, sem ser generalizada, para que eu leia uma coisa e nunca mais preciso voltar a ler o já lido? Pode me ajudar de alguma outra forma? Observação, comecei a frequentar o IPC. Esse é o rapaz de Belo Horizonte, tem 19 anos. Ele já escreveu muito aqui para nós. Meu chapa, eu quero te dizer o seguinte, isso de não voltar a ler é burrice. A coisa melhor que tem é você achar um texto que você precisa de ler várias vezes para o resto da vida. Por exemplo, os dicionários, eu tenho 5 dicionários que eu estou lendo desde os 5 anos de idade. De modo que eu não vejo muita saída para isso não, para te recomendar qualquer coisa. O negócio a gente tem que repetir. Agora, uma coisa que eu só te falo, uma coisa inteligente. Quando uma obra é muito importante, é bom que ela seja sua para você rebocá-la. Rebocar, eu estou falando, é puxar, não. É escrever nela, fazer, rebocar. Manchar tudo, borrar tudo. Isso é muito importante, anotar e fazer as inscrições na hora. Isso aí é muito importante aí das suas anotações. Então pensa nisso, que eu acho que isso é mais importante que o negócio de não voltar. Uma outra coisa, você está com 19 anos e está querendo arranjar um negócio para o resto da vida. Tira o cavalo da sua chuva, que a tempestade é grande. Você tem que pensar que a gente tem que repetir as coisas, tem que voltar, tem que fazer a releitura. Eu não vejo saída para isso, não. Se você quer chegar numa certa cultura maior, ou chegar perto da erudição, é preciso repetir. Professor, o senhor pode dizer algo sobre a glândula timo e suas implicações sobre o processo conscienciológico? Olha, a glândula timo, eu tenho uns negócios interessantes nisso. Quando eu me formei, eu achava que a glândula, ela funcionasse depois que o povo falou que ela parou de funcionar. Eu sabia isso devido aos processos de arco voltaico e as energias que eu sentia com as pessoas. Passaram-se algumas décadas, fizeram experiência, gastaram milhões de dólares e chegaram à conclusão que isso existe. De modo que ratificaram que era o meu pensamento. Agora, o que se passa? Eu olhava muito isso porque tinha pessoa que eu via que já estava numa certa idade, no entanto, era o timo que estava funcionando, porque eu sentia o problema na hora que fazia a assimilação simpática das energias. Agora, o que a pessoa deve ver? Seria bom, se você tem qualquer coisa nessa área, principalmente do externo, fazer um exame, que hoje tem muitos aparelhos, muita coisa, para ver o que acontece com isso, se você tem algum problema. Agora, de modo geral, é isso que eu estou te falando. Ela é séria e outra coisa, às vezes é desprezada, ninguém dá muito valor. E tem casos que ela continua funcionando, mesmo depois que eles acham que ela desapareceu. Hoje já tem uma escola que já defende esse processo. Agora, para a professora Rosa, na estrangeirismologia, página 24, a relação entre a palavra zéfiro, que é o vazio, vêneto, e o nome Zéfiro, personalidade consecutiva do professor Valdo, é lógico, eu sou o zero absoluto. Obrigada, professor Valdo. Mas olha, você que tem que responder, você que sabe. Eu não sei, porque quem traduziu do árabe, né, que é Sifir, primeiro que esse nome veio lá da Índia, né, dos hindus, que é o Shúnya. Aí foi traduzido para o árabe e depois o Fibonacci traduziu lá para o Vêneto.
Então, eu não sei se ele conhecia o Zéfiro, mas tem a ver, porque o Zéfiro vem do vazio, vem do vento, da atmosfera, e a gente sabe que o Zéfiro, que é o nome, a identidade extra do professor Valdo Vieira, tem a ver com isso. E ar é um processo do Zéfiro, o vento, que é a brisa, o vento, a neblina. Então, na Itália, tem até aquele... A neblina é a mesma coisa, só que tem que é colorida. Então, na Itália, tem até o mito, né, do vento Bora e o vento Zéfiro. O vento Bora não é mito lá, gente. Lá tem o vento Bora mesmo, que carrega. Né? Então, ali entre Estes, os prédios, eles têm aquele corrimão, porque quando dá o vento Bora, você tem que segurar. Para poder não ser carregado. Então, não é mito. Agora, aqui em Foz, nós temos as lufadas, que parecem com o Zéfiro, mas não é o Zéfiro. Tem mesmo. Lufada. Outra coisa, precisa ter muito cuidado quando você vê que você está no carro e vai sair. Se tiver com alguma coisa na mão, pode derrubar por causa da lufada. Ela vem... Isso aí precisa ter cuidado. Então, por exemplo, um óculos cai, quebra o óculos. Alguma coisa que está na sua mão quebra. Principalmente na hora que a pessoa sai. Dia de lufada, precisa abrir o olho, principalmente à tarde. À tarde e à noitinha, que é a hora que muda a temperatura, aumenta as lufadas. A lufada é aquela, a brisa mais forte. Agora, eu estava vendo aqui, é mais ou menos na época de 1100, por aí, 1200, que foi traduzido. Só que essa palavra ela não foi criada para o Zero. Ela veio lá do Xúnia, Então, é uma sincronicidade muito grande, eu acho. Tudo isso é antigo. Agora tem que ver a mitologia antes de tudo isso. Então, eu não sei se é só sincronicidade ou se foi dedo mesmo do Zero. Agora, eu sou o Zero. Zero à esquerda, preciso de lembrar, porque se for zero à direita, às vezes tem até muito valor. O processo é a esquerda. Não, mas eu sou o Zero. Nesse caso aí, eu sou esquerdista. Tá certo? Agora aqui, poderia comentar mais a respeito das duas citações na Citaciologia, página 24? Todo número é zero em face do infinito. Qualquer número que você pensar, até aquele Google, que é um número imenso, 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 se você comparar com o infinito, ele é um zero, ele é um nada, ele é uma poeira, né? É uma insignificância. Então, é esse que é o sentido dessa citação do Vitor Hugo aí. O outro é o zero, esse nada que é tudo. Então, se olhar o verbete como um todo, você vai mais ou menos entender o porquê dessa citação do... Agora, esse nada que é tudo é o zero da direita. É o zero da direita. Não, estou explicando o que é. Entende? Eu sou da esquerda. Até porque essa minha frase enfática aqui, ela tem uma função que eu criei para ela aqui, que é modificar essa ideia de que o zero é inerte, é o neutro, que não faz nada, né? Porque se você faz a adição e a subtração, o zero é neutro. Não, é porque ele também Mas se você multiplica, ele arrasa. Agora, e o se pior ele da história divide, é a hora que você pensa, 1 milhão, tem um monte de zero. E se divide, e ele é que potencializa. preenche isso tudo. Como é que é? E se divide por zero, ele potencializa. Então, tem uma mensagem aí, né? Vamos dividir para potencializar. E depois ele compõe todos os outros números, né? Todos os outros algarismos. Então, o zero é uma esperança, pelo menos para mim. Agora, o problema todo é aquilo que eu falei. Ele está no alfa, está no ômega. Ele está no ômega. Ele está no início e ele está no fim. Uhum. Lembre-se, eu sou ambidestro. Pois é, né? Só para chatear. Pensa nisso. Entende? Agora aqui, em Fatologia, página 24, quinta linha, poderia falar sobre a genialidade íncida na concepção da representação do nada e trazendo dentro de si o conteúdo? Eu acho que é uma genialidade mesmo. É claro que a gente colocou aqui também que não foi uma pessoa que foi gênio e fez. O zero é uma síntese, é um resultado de uma troca de concessões, de brigas, de leve trás, né, de um país para o outro, de uma comunidade para outra, de um povoado para o outro. Então, é uma síntese intercultural. Mas, de qualquer modo, ele
ele é uma genialidade como um todo. Por quê? Porque até hoje a gente sabe que quando a gente nomeia alguma coisa, aquela coisa existe. E o zero é uma não existência que foi preciso ser nomeado. Agora, é uma pena que eu não posso falar qual o mantra, aquele meu mantra, e explicar uma opção de coisa. Você falou justamente aí uma das características dele, que é o problema da realidade intercultural. Sim. O mantra é isso. O zero tem... Parece com zero, mas o mantra é muito mais sério. Ó. Então, as repercussões são maiores. Mas não pode falar. O caminho todo que me pautou foi isso. Eu queria mostrar que o zero era uma realização intercultural. Porque a gente tem, assim, a gente vê em vários artigos, assim, ou as pessoas falando que ele veio da Índia. Ele veio da Índia. Sim, mas ele não foi criado lá. Ele está perguntando em seguida aqui a pergunta dele sobre isso. Na Fatologia, página 24, terceira linha, de baixo para cima. Quando, historicamente, surgiu o zero? E quais as enxurradas de suposições sobre a origem do zero? Pois é. Olha, uma das coisas que mais me deu trabalho foi isso. Primeiro que o zero, ele só surgiu, como eu disse aqui, pela necessidade de registrar o número. Porque enquanto fazia cálculo com ábaco, não precisava de registrar o número zero. Então, assim, foi muito complicado, porque o zero, a necessidade maior dele foi quando começou o sistema de numeração de base. Isso começou, que a gente tem ideia, começou lá com os sumérios, com os babilônios, lá bem antigo mesmo. E a gente não tem, assim, o que eu precisei de fazer para montar esse histórico que está na página 28, foi extrair a história do zero de dentro da história da numeração, que para mim foi uma coisa difícil, porque havia uma mistura. Primeiro que, né, a essa época, né, lá 3.000 anos antes de Cristo, 5 milênios, né, 5.000 anos antes de Cristo, você não tem todos os registros bem colocados. Você tem um autor fala uma coisa, o outro fala outra. E eu não queria estudar, eu não queria descrever a história dos números, do sistema de numeração, embora eu precisasse de saber o sistema de numeração base 10, principalmente base 10, para ver a hora que o zero foi criado, né? foi estabelecido. Então, isso tem uma enxurrada de hipóteses. A que todos os autores, em geral, falam é que, conceitualmente, os hindus, não foram os indianos como um todo, foi os hindus, que chegaram porque eles tinham essa coisa de estudar o vazio, de estudar o nada, porque era uma concepção diferente, por exemplo, dos gregos. Então, tem autores que dizem que os gregos já tinham noção do zero, mas eles não enfrentavam a questão de estudar o vazio. Por exemplo, tem no Almageste do Ptolomeu lá, descobriram lá um símbolo, que era um ozinho lá, depois eles acharam até que era do ômicron, né, da letra ômicron, mas depois também viu-se que o ômicron representava 70, então não deveria ser a origem do zero, não deveria ser dali. Então, assim, tem autor falando uma coisa, falando outra. Mas a gente já sabe que, antes dos hindus, já tinham os gregos vislumbrado a hipótese. Só que o que acontece com os gregos? Eles eram abstratos demais, eles não se dedicavam muito ao cálculo. Eles trabalhavam mais com abstração. Então, eles trabalhavam com número através da geometria. Então, como eles trabalhavam com número através da geometria, eles não chegaram na necessidade do zero, porque eles não chegaram na necessidade do sistema de numeração, né? Só que, entre os gregos mesmo, aqueles que faziam as cartas geográficas, que escreviam aqueles números grandões, assim, eles chegavam. Então, havia uma dicotomia entre os gregos, que eram os teóricos, que eram os cientistas, né? E os práticos também. Os comerciantes, por exemplo, tinham que fazer cálculo, o sistema de numeração deles não permitia, eles faziam no ábaco rapidinho. Então, eles não chegaram no zero, até porque também teve o Pitágoras lá, que identificava
todos os números com a natureza, com a coisa que existia. Se o vazio não existia, como é que podia chegar no zero? Então, era um dilema assim, muito conceitual, né? Então, por isso é que a gente não sabe direito a origem do zero. Porque, ao mesmo tempo que os gregos não chegaram no zero, eles já tinham noção do zero, né? Então, o que a gente vê é que, desde lá dos sumérios, dos babilônios, lá, eles já faziam um sistema de numeração. É um conceito extraterrestre. Hã? É um conceito extraterrestre. Que você eu não sei de onde surgiu mesmo isso aí. Mas agora, foi a necessidade de registrar e a necessidade de contar. Porque a contagem tudo tem a ver com a contagem mesmo. A contagem começou fazendo relação 1 a 1, né? Aí depois começaram a registrar. No registro, tanto que os gregos e os egípcios continuavam mais ou menos com um sistema de correlação 1 a 1, porque para cada número eles davam uma letra. E isso seria infinito. Você começar a fazer número muito grande, seria uma infinidade de letras, uma afinidade seria inviável. Aí já vieram os árabes, que são mais práticos, né, mas são mais comerciantes, começaram a agrupar quantidades. Aí começou a ter noção do sistema de numeração posicional. Porque a gente faz assim na escola, né, até hoje, no nosso sistema. Quando você junta 10 palitos, o que você faz? Você amarra e chama aquele amarradinho de uma dezena. Não é assim que faz? Aí, se você junta mais um amarradinho, você tem 2 dezenas. Quando você junta 10 amarradinhos de uma dezena, o que você faz? Você faz um amarrado maior e chama aquilo de uma centena. Pois é, mas... Então, isso é que foi o sistema baseado nisso que eles fizeram o atilho de milho, a arroba de carne... Pois tudo baseado nisso, derivado. Desses agrupamentos. O atilho. Foi mesmo. Na minha terra lá, quando a gente vendia o atilho... Atilho era... É o atilho. Junta várias espigas de milho, dá o atilho. Tipo um cesto, não é? Não sei. Quase sempre era 4. Para fazer o atilho. Depende do que é. Arroba são 15 quilos. E por aí vai. Então, mas foi nesse sistema de posicional que começou assim, ó, quando tinha um amarradinho que passava para o outro, aquela casa ficava vazia. Aí, aquela casa vazia, aí os escribas iam representar aquilo, cada um inventava um número, uma letra para ficar vazio, porque se deixasse vazio, ficava ambíguo, porque você não sabia se tinha casa vazia ou não. Foi da necessidade mesmo, não foi assim, eu vou sentar hoje e vou inventar um número, não foi assim. Né? No verbete do DAC, introdutório, megafocologia, página 69, o senhor poderia nos esclarecer melhor a respeito da decisão da pessoa indiferente poder ser sombra, fantasma ou manequim? Uma pessoa, por exemplo, ela é indiferente, então ela é uma sombra, ela está aí, só faz sombra, mas não participa. Fantasma é aquele que aparece de vez em quando, não fede nem cheira. E manequim é aquilo que é o boboca, não participa de nada. Esse é o manequim, tudo é diferente. Zero esquerda, professor. Eu acho que precisa explicar esse é o que é isso. Esquerda. É preciso explicar o que é isso. É o zero à esquerda. Agora aqui, em adendo futurologia, página 70, poderia comentar mais sobre esse item? Para alcançarmos o sobreparamento da alta imperturbabilidade, que é a alta equilibriologia, não podemos interpretar o presente como sendo repetição do passado. Vamos viver acordados. O futuro já chegou para nós. Então, o que eu falo é o seguinte, o presente já é o futuro. Então, pensa bem nessa história para a pessoa não deixar passar a oportunidade, as coisas que a pessoa tem na vida dela. Tem que aproveitar o momento evolutivo da pessoa, que é o presente, que é o mais importante. Agora aqui, no verbete do DAC, em conclusion, megadecisiologia, o senhor poderia expandir esse item? Aqui eu digo o seguinte, a tarefa interassistencial do amparador, exercício de função, alcança elevado grau de importância quando sobrevém o contexto intrafísico do isolamento do líder nas megas decisões grupais ou coletivas. O max-mecanismo multidimensional interassistencial não menospreza a mini-peça humana autolúcida. Então, por exemplo, isso aqui
aparecem com muita relevância agora com a turma de intermissivistas que estão vivendo hoje aqui nessa dimensão. Porque nós estamos caminhando atualmente para, através da pré-intermissiologia, para que essas pessoas que hoje são intermissivistas sejam amanhã, depois da segunda dessoma, assistentes de tal maneira que elas vão chegar a um nível que vão se tornar líderes assistenciais. Então, é de suma importância que a pessoa tenha uma autoconsciência do que ela deve fazer aqui, agora. As decisões que ela tem que tomar na vida, tudo que ela está fazendo agora. Porque esse é o momento da preparação que ela tem, que é a pré-intermissiologia, para fazer assistência extrafísica. Quanto mais a pessoa estudar as energias, o parapsiquismo, a assistência, melhor. Agora, aqui para você, em Atributologia, página 24, por favor, ampliar o autodiscernimento quanto à capacidade de abstração racional produtiva. De que maneira manter o autodiscernimento perante as indecisões e obrigações cotidianas, sem corromper a capacidade de abstração racional positiva? Olha, a abstração tem várias conotações, né? Tem uma que é pejorativa, né? Que você fica só sonhando, mas não é isso que eu estou falando aqui. A abstração, para mim, aqui, é você pegar daquilo que você está observando, da sua experiência, e tirar a essência daquilo. Essa tirada da essência, ela deve ser racional e deve produzir alguma coisa. Como você fazer para não deixar de ser racional? Eu não vejo outra coisa senão usar outro atributo, que é o atributo da comparação. Você, na minha opinião, você deve comparar aquela conclusão, aquela abstração sua, com o que vem depois, com o que veio antes, com outras possibilidades, vendo outras pessoas, você vai comparando, fazendo a relação de semelhanças e diferenças e usando seu juízo crítico, porque é óbvio que em cada momento nosso a gente tem um quadro de apriorismos, de conceitos já estabelecidos que garantem a gente uma certa tomada de decisão. Então, se você vai abstrair uma nova realidade, compara com todo aquele quadro de realidade que você já abstraiu antes, que você já assumiu que aquilo é a seu favor, é a favor da sua evolução e segue em frente. Eu não sei outra maneira, não sei se tem alguém que possa ajudar ele. A verbetógrafa Rosa, em Parafatologia, página 25, terceira linha de baixo para cima, poderia explicar a manifestação em esfera de energia das consciências evoluídas? Aqui a gente vê sempre que tem referências aqui, né, que quando a consciência, né, a consciência vira, mesmo enquanto consim, né, eu já tive uma experiência de ver uma consim projetada em forma de bola de esfera de energia. Então, eu acho que à medida que você vai evoluindo, que você tem o que o professor Valdo definiu ali no memorando de autotaque-ritmologia, você consegue abstrair do seu psicossoma e se manifestar só de mental soma. Então, nesse momento, você vira uma bola de energia. E eu comparo isso ao zero à direita, não o zero à esquerda. Ao zero à direita, aquele zero que é tudo, né? Alguém tinha me perguntado, a gente acabou não falando direito aqui, zero, esse nada que é tudo. Então, tem o zero à esquerda que não é nada, mas tem o zero à direita que é tudo. É aquele zero que a gente está metaforicamente dizendo que é o zero da realização, é aquele zero que permite a completude, a complementação. Então, na minha opinião, à medida que você vai ficando mais evoluído, você fica com essa bola de energia, que é o que eu comparo com zero, que é tudo. Agora, a sua amiga, a Sofia Curvelo, de Lisboa. De Lisboa. Cara Rosa, nossa muito estimada orientadora verbetográfica, congratulações por esse seu zero.
Em parafatologia, página 25, sexta linha, poderia ampliar a expressão os parafenômenos transcendentes? Olha, os parafenômenos transcendentes são aqueles parafenômenos que transcendem a compreensão, a visão humana que a gente tem aqui. O zero, por que eu coloquei isso, né? Em comparação com o zero, que o zero ele foi uma construção intercultural, mas ele transcendia e transcendeu de muito a condição cultural da maioria daqueles povos de antigamente. Porque, como eu já disse anteriormente, era você nomear uma coisa que não existia. E quando você nomeia uma coisa que não existe, ela passa a existir. Então, é fazer o vazio existir, é fazer o nada existir. Então, isso eu penso que seja uma abstração transcendente. O conceito de número, qualquer que seja ele, 1, 2, já é uma abstração, já tem uma abstração complexíssima aí. É que a gente aprende isso na escola e não se dá conta, né? A gente aprende na vida e não se dá conta. Mas já tem uma abstração bem grande aí. Mas o caso do zero ainda é maior, porque a gente não consegue comparar nada. Eu posso até explicar mais ou menos o que eu estou falando. Por exemplo, você tem 2 microfones. Pega ali para mim, aquele microfone. Olha, se eu tenho esses 2 microfones aqui, né? Eu tenho um conjunto de 2 microfones. Aí eu pego o conjunto de 2 relógios ali do professor Valdo. O que tem de semelhante entre esses 2 conjuntos? Eu não posso ficar olhando para os objetos. Eu tenho que ficar olhando para a quantidade desses 2 conjuntos. Então, isso é que é número. É olhar sem ver. Eu não posso ver o objeto, mas eu tenho que ver a quantidade de objetos que tem ali. Então, o 2 que tem lá é o mesmo 2 que tem aqui. Mas é uma relação que você faz dentro da sua cabeça, é uma relação mental. Agora, imagina, o 2, eu estou vendo 2 objetos ali, estou vendo 2 aqui. Agora, imagina o 0, que você não vê nada. Então, é uma abstração, é uma complexificação muito maior do que qualquer número que a gente tem diferente de 0. Né? Então, isso é que eu estou comparando aí com os fenômenos transcendentes, né? Apesar do 0 não ser um número transcendente, existem números transcendentes, né? Mas não é transcendente, mas eu estou comparando com um parafenômeno transcendente, porque é aquele parafenômeno que você transcende, ultrapassa a sua condição de compreensão de imediato. É óbvio que, à medida que você vai evoluindo, você vai compreendendo tudo, espero. Eu quero aproveitar a oportunidade para falar para o meu amigo Marcos, que me mandou aqui uma foto nossa, minha e dele junto, que eu não estou fazendo mais aquela teca de 48 horas. Eu não faço mais isso. Por quê? A minha vida não permite mais fazer isso. Eu fazia isso quando era o velhinho da bolha. Eu tinha mais tempo no Rio de Janeiro. Mas aqui eu não tenho mais tempo dando essas aulas, esse negócio todo. Como é que eu vou colocar uma pessoa comigo durante 2 dias? Não dá. Lá no Rio eu tinha mais tempo, olhava, tinha casa para isso, adequada para receber a pessoa, tudo junto. Mas aqui eu não tenho mais, eu nunca mais fiz depois que eu vim para Foz. Agora, o que se passa? O que você precisa é o seguinte, você já tem tudo, com as oportunidades que você tem, para desenvolver agora o parapsiquismo, está na sua mão. Agora, quando você aparecer aqui de novo, você vai participar dos cursos, o processo do acoplamentário, as dinâmicas, os laboratórios, isso aí tudo aí, junto, isso vai ajudar muito você. Agora aqui nós estamos com o Jornal da Aracê, que está acabando de sair aqui. É o número da agora de fevereiro de 2013, que corresponde ao último número. São 11 anos que eu já publico aqui. Agora aqui está falando sobre o 3º encontro de serenautas, acontece em julho. Iniciado o planejamento estratégico institucional para 2013 a 2015. Fala também das retomadas das atividades da Aracê, na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Fala também aqui sobre Cascavel, que realiza o Happy Hour interativo com a turma. Tem também a didaticologia, que é foco do EQD.
Então, isso aí também é o ciclo de equalização docente, EQD. Fala também aqui de 4 pessoas que estiveram no Serenário, que é o Laboratório Radical de Heurística. Então, eles estão dando informação e as impressões que eles tiveram lá. Muito interessante. Agora, ó, para vocês terem uma ideia, vocês não ficam pensando que é só aqui no CAE que nós temos laboratório com tanta gente, não. Olha a Aracê. Até hoje, os laboratórios de lá, eles já fizeram 7.675 experimentos, a turma. Tem diferenciação pensênica, o laboratório, 1.454. O EV, 1.076. Grupalidade, 1.070. Pensenologia, 1.244. Sinalética energética, 979 experimentos. TENEPS, 1.435. Agora, o laboratório de 3 horas e meia de duração, autoconscienciometria, 108 experimentos. E mobilidade física vídeo, 151 experimentos. Agora, o laboratório de 72 horas de duração, que é o Serenário, 158 experimentos. Já tem muito material, uma coisa muito séria em Aracê. Agora, gente, eu queria falar para vocês, ó, isso aqui, ó, que está na internet, mas o processo é da redação da agência do Senado. Isso aqui é material do Senado. E agora recente. Então está falando o seguinte: Álvaro Dias denuncia fraude em sorteios da Mega Sena. Vocês lembram que eu falei aqui que o negócio era sério? Aqui ele está falando com dados. O senador Álvaro Dias voltou a cobrar providência nessa segunda-feira, dia 11, em relação às denúncias do mês passado. As denúncias de fraude no sorteio da Caixa Econômica Federal. Segundo o senador, a suspeita de que prêmios como a Mega Sena estariam sendo fraudados e utilizados para a lavagem de dinheiro do narcotráfico e do crime organizado. Então, vocês jogam dinheiro na Mega Sena, vai tudo para os criminosos. Álvaro Dias já havia denunciado anteriormente um sorteio que premiara inúmeros ganhadores de uma mesma região. Quer dizer, esquisito, só ganha naquela região. Isso não existe, né? Isso é maracutaia. Agora, a resposta da CEF, no entanto, de acordo com ele, foi superficial, o que fez com que o parlamentar apresentasse requerimento à Comissão de Constituição e Justiça, para que o ministro da Fazenda determinasse o Conselho de Controle de Atividade Financeira. Segundo o parlamentar paranaense, levantamento do próprio COAF, que é a Comissão de Constituição e Justiça, demonstrou, pelo menos, que 50 casos suspeitos de lavagem, entre eles o do grupo de 200 pessoas que teriam acertado 9.095 vezes nas loterias da Caixa entre março de 96 e fevereiro de 2002. Isso é terrível, gente. Esse bateu todos os recordes de corrupção que eu já vi em matéria de sorteio. Agora, além disso, novas fraudes teriam sido recentemente descobertas pela Polícia Federal. Agora, gente, presta atenção, 9.095 vezes as pessoas ganharam na Caixa, a loteria da Caixa. Isso de 96 para 2002. São 200 pessoas só, sempre elas que ganham. Tudo é maracutaia mesmo, da grande. Agora, aí tem os prêmios milionários que tem nesse processo. Problema, desvio das verbas da Previdência Social. O negócio não é fácil. Agora, estão fazendo os procedimentos investigatórios para ver os desvios de finalidade dessa dinheirama toda. É muito dinheiro, são bilhões. Como é que fica isso? Vocês ficam sabendo que eu falei aqui, o povo queria saber com mais detalhes, eu agora trouxe os detalhes, estão aqui. Isso tem na internet, tem até a fotografia dele aqui, e o processo é da redação da agência do Senado, que saiu lá o problema. Agora, eu fico... Dá uma pena o Brasil, né, com essas coisas todas. Quando a gente pensava que os anões lá do Congresso tinham batido o recorde, não, tem gente que está roubando mais nos processos do que eles. Isso é terrível, você pensar numa coisa dessa. Terrível. Rosa. Oi, fala. Olha, fatologia, aqui na primeira página,
na quarta linha de baixo para cima, no começo da quarta linha de baixo para cima. O impacto social causado pelo conceito do zero. Você pode desenvolver? Sim, tem um pouco a ver com a questão da luta aí dos abacistas, do povo, né, que usava o ábaco e o povo que usava o algoritmo. É o seguinte, Tânia, quando os árabes, né, criaram lá a cidade de Bagdá e depois, mais tarde, a Casa da Sabedoria lá, eles tinham como função, além de traduzir todos os textos da época conhecidos, assim, os científicos, né, eles tinham também atividade de ampliar. Eles traduziam, eles comentavam, eles ampliavam. E por quê? O objetivo deles era a cultura. A ciência deles, na época, era para incentivar a intelectualidade de todo o povo islâmico. Aí, esse núcleo de conhecimento, né, foi levado para o povo islâmico europeu, lá na Espanha, tá certo? E dali, então, chegou o trabalho dos algoritmos, do algoritmo mesmo, né, do sistema de numeração de base 10, com o zero, que ninguém conhecia ainda, e ele começou a entrar na Europa. E isso deu um problema sério. Por quê? Porque lá o que estava vigente lá eram os algoritmos romanos, tá certo? E os algoritmos romanos não têm zero, eles não têm sistema de numeração, eles têm posicional, mas não têm sistema de base, tá certo? Eles têm aquelas letras que põem do lado, por exemplo, o I, a direita diminui, a esquerda soma, é posicional, mas não é um sistema de base como o nosso sistema. E o que isso interferia, né? Isso interferia em uma série de mudanças, assim, de conceito. Por exemplo, que o vazio podia ser representado por um número, que o vazio, que era o nada, que era proibido, e aí a igreja da época também interferia muito nisso, porque como, né, que vai fazer o vazio, confundiam o zero com Deus, e, enfim, era uma loucura. E, além de tudo isso, em situ a própria matemática, o zero causou alguns problemas que foram sendo resolvidos ao longo do tempo. Por exemplo, dividir por zero era um problema que surgiu, né? Então, assim, aconteceu naquela época muito problema com a entrada do sistema do sistema numeração. Inclusive, por exemplo, a gente fala muito que o Fibonacci ajudou a divulgar lá. Ele, inclusive, cunhou aí a palavra zéfiro, né? Mas acontece que ele, na hora que ele traduziu o livro dele, né, o livro Abate, parece que é o nome do livro, ele colocou os números de 1 a 9 e o símbolo zero. Ele não tinha assumido ainda o zero enquanto número, apesar de lá em Bagdá, na Casa da Sabedoria, o Al-Khawarizmi já ter feito um trabalho assim bastante extenso a respeito da existência e da qualidade, da simplificação que o zero causava nas contas e tal. Então, isso assim, foi um processo bem grande. E eles eram desmoralizados. Por exemplo, quando eles viam os árabes, né, fazendo contas no algoritmo, eles ficavam rindo. Eles ficavam rindo porque achavam que eles estavam perdendo tempo, fazendo coisa no vazio. Eles eles levaram 400 anos para poder assimilar o sistema de numeração. Até porque eles tinham preconceito, né, contra os árabes, né, porque eles achavam que eram nômades, porque tudo também tem a ver com a questão, depois da igreja, dos cruzados, que ficavam desmoralizando eles, porque achavam que eles tinham ido pela linha, né, do Maomé, então eram os hereges em relação à igreja. Sabe aquela questão, né, de tudo para eles mexia com Deus. Então, zero, de alguma maneira, mexia com Deus.
E aí foi aquele caos, assim. Isso do lado filosófico, mas tem do lado matemático também. Que quando eles começaram a aprender a usar o sistema algorítmico, né, eles erravam muito também. Então, eles tinham medo também. Mas, por outro lado, o ábaco também gerava muito erro. E aí, o que aconteceu? Com o crescimento da Europa, a quantidade de fatos, a quantidade de dados que eles tinham que computar, aí o algoritmo se mostrou mais eficiente. Por isso é que teve uma mudança muito grande na cultura. Não sei se eu te respondi. Você respondeu muito bem. Olha, eu li o seu verbete ontem. Eu achei, assim, o máximo. Maravilha. Parabéns. Obrigada. Rosa. Agora, qual a razão da escolha do latim para os enunciados do DAC? Eu coloquei para chamar a atenção do ponto de vista cultural e também para ficar mais prático, que a pessoa vai olhar. Eu acho que se a pessoa for ler depois, quando eu publicar o dicionário, a pessoa vai entender esses dados aí, pelo menos esses 7 itens, a turma vai entender o que a gente quer dizer com o tempo, no tapa. É um processo didático, né? Dentro do contexto do verbete do DAC, estou aguardando a minha duplista decidir se vamos comparecer junto no CAEC, no 2º Congresso Internacional de Intermissivistas, ou no 3º. De qualquer maneira, qual é a principal dica que o senhor daria a ela, que ainda se encontra na condição de intermissivista inadaptada? Olha, o melhor é ela assumir as coisas e não arranjar desculpa nem justificativa para nada. O melhor é vocês dar um pulo até aqui e ver o que é que a gente faz. Qualquer coisa, fala com ela para entrar em contato com a Marta, que é uma das minhas secretárias. Você sabe que eu tenho algumas dezenas de secretárias e secretários. Agora, essa Marta é que toma conta desse caso. E ela vai, entra em contato com a Marta e fala com ela que ela quer vir aqui para assistir os cursos, ver os cursos, que é indicação minha. A Marta vai dar um jeito. A Marta é um pouco milionária. Ela dá jeito nas coisas, tá certo? Agora, professor, tomei uma decisão profissional no final do ano passado. Havia um concurso em Foz e desisti, pois teria que deixar toda a família em outro estado. Continuei o meu atual trabalho, pois irei me aposentar daqui a 4 anos. Mas tudo está dando para trás, muito assédio. Isso é devido à decisão que tomei? Além dos revés, o que faço? O que mais posso fazer para melhorar? Olha, o ideal é cuidar mesmo das energias e ver o que você faz para acertar suas coisas nesses 4 anos. E se adapte à situação, é o jeito. Agora, eu não acho que seja o seu processo de ter desistido de vir a Foz no concurso que causou isso, não. Isso aí faz parte mesmo do seu trabalho. Está dentro do seu contexto. Não tem nada a ver com o processo de Foz, não. Professor, viajo bastante por motivo de trabalho e minha esposa e meu filho ficam em casa. Com frequência ocorrem fatos estranhos na minha ausência, como, por exemplo, meu filho ou minha esposa têm problema de saúde. Aparece problema na casa, como infiltrações ou blackout, que não ocorre quando eu estou presente. O que o professor teria a dizer sobre esses casos? Qual a melhor saída nessa situação para evitar esses contrafluxos? Não, o problema é quando você chegar em casa, dar uma vistoria geral para fazer a previsão de problemas que possam acontecer, contratempos, processo intempestivo. Isso é o melhor que você faz. Agora, quem viaja, principalmente se a pessoa viaja muito, isso aí ocorre nas melhores famílias. Não é só com vocês, não. Presta atenção que isso é mais natural do que a gente pensa. Pergunta a professora Rosa. Ainda há pouco a senhora falou que existem números transcendentes. Poderia nos dizer quais são eles e por que são transcendentes? Olha, deixa eu ver se eu me lembro que números transcendentes são aqueles que não têm raiz real. Elas são irracionais. Tipo... quê? Não, raiz de 2 raiz 2 é só irracional, né?
Mas tem os números transcendentes. Por exemplo, eu estou meio confusa com isso. Eu acho que é a mesma coisa. O número transcendente, eu acho que é a mesma coisa de número irracional. O número transcendente, eu não sou mais matemática aqui, como antigamente. Eu tenho um número transcendente, que é o 11. Para mim, ele é transcendente por causa transcendente... da numerologia, não é outra coisa, não é... É que tem agora, na matemática, professor Valdo. Dentro da numerologia, nesse caso, ele é mais matemática que a matemática, devido à sincronicidade. Mas os números transcendentes, eu acho que são, o pi, o neperiano, são aqueles que são caracterizam como números irracionais. Tem vários tipos. São esses que são considerados os transcendentes. São aqueles que não são os reais. Mas, assim, os não são irreais, né? São imaginários. Agora, professora Rosa, poderia explicar em Fatologia, página 24, terceira linha, o filho da imaginação e da necessidade? Como eu já tinha dito antes, o zero, ele só surgiu, a necessidade dele, por um sistema organizado de expressar quantidades. E aí você olhando assim, várias culturas, cada uma na sua cultura, cada uma arranjou uma maneira de burlar a exigência ou não do zero. Como eu disse também, os gregos, por exemplo, cada número eles davam uma letra, então não precisaram do zero. Mas os hindus, os árabes, pegando lá desde da Babilônia, né, que eles usavam um sistema de numeração sexagesimal até, eles começaram a usar sistema de base. Então, quando eles iam colocar agrupamentos, que o agrupamento pulava uma casa, aquela casa ficava vazia. E na hora de registrar aquele número, no início, os escribas escreviam deixando uma casa vazia. Só que isso fazia confusão. Aí os escribas mesmo, e por isso que eu digo que é da imaginação. Na hora do sufoco, você imagina você escrevendo um negócio que o outro tem que ler. Então, na hora do sufoco, eles colocavam um sinalzinho lá qualquer. E cada escriba fazia de um jeito, porque não tinha uma convenção, né? Até que surgiu a necessidade daquela cultura estabelecer um símbolo lá para o zero. Agora, o zero, aliás, todo o sistema de numeração, ele só foi estabelecido de uma forma uníssona, assim, como a gente conhece agora, 1, 2, 3, 4, né, a forma de expressar, depois da imprensa com Gutenberg. Porque até então, algumas culturas usavam zero como uma bolinha pequenininha, que nem a gente faz hoje o grau, sabe? Aquele grau, aquela bolinha pequenininha. Outros usavam teta. Sabe o que é um teta? É um círculozinho, nem muito círculo, é um ozinho com cortado no meio. Outros usavam uma bolinha com um tracinho em cima. Cada uma cultura usava de um jeito. Com o Gutenberg, com a imprensa, tiveram que fazer um único símbolo. E aí veio o ovo de ganso, que é aquele que a gente conhece até hoje. Eles começaram a usar uma opção de cor de novo, né? Como que é? Não entendi. Na computação, eles começaram a usar uma opção desses outros símbolos antigos. Desses outros símbolos, com certeza. Só para chatear, para ser o tal, para ser diferente. Mas olha só, para completar, professor Valdo, o ovo de ganso, ele também veio para diferenciar da letra O. O ovo de ganso é aquele O que a gente faz compridinho para cima. É o zero. Agora, o zero, geralmente, um é redondo e o outro é oval. Pois é o ovalzinho. É porque eles chamam de ovo de ganso. Eles também fizeram a coisa diferente. Por isso que... Mas por quê? Foi depois que estabeleceu, por quê? Para não confundir com o O. Tudo por necessidade de escrita e imaginação. Agora, o zero é uma pessoa obesa. Então, ele é redondo. Agora, o zero ovalado é uma pessoa bem acertada. O O, não. Pois é, o O é obeso e o outro é delgado. Agora, qual a melhor forma de se livrar de uma interprisão grupo kármico? Eu acho que é você que devia responder isso. Porque você está zerando tudo. Ele está zerando tudo. É você isso aqui. Zerar a conta kármica. Interprisão grupo kármico. O que você acha que deve fazer?
Olha, professor Valdo, eu vou só meio que repetir o que o senhor fala, que eu admito para mim, embora eu não saiba fazer bem. Não, eu assino embaixo o que você falar. Embora eu ainda esteja aprendendo. Por exemplo, procurar a pessoa, procurar perdoar a pessoa, procurar fazer... Dar presente. Ver o que ela gosta. Procurar resolver aquela questão, né? Eu faço Aí tem que fazer a média. Nesse caso não tem jeito. É o único lugar que a média é bem arrumada. Uma coisa que eu faço, às vezes eu tenho bato pensando, né? Eu fico pensando muito sobre aquele problema. Aí eu tenho uma técnica que eu uso, que é mudar o bato pensando, ficar pensando numa coisa positiva. Então eu fico assim, interlúdio, até eu esquecer daquilo. Ou então eu fico cosmoético, até esquecer um pouco daquilo, porque a minha cabeça fica só com aquela... Aí, ao invés de resolver o problema, eu fico assediando. E tem nesse verbete que o senhor falou aqui, olha, uma coisa preciosa, que é procurar, na presenciologia, no premissum, que é procurar a pessoa falar de frente, cara a cara, de visão. Isso. Então, não tem outra saída. Você pegou bem, você deu o verbete. Os serenões de suas múltiplas vidas já passaram por todas as áreas da ciência, matemática, química, biologia, dentre outras, ou não necessitam, pois já têm todo esse conhecimento? O que você acha? É com você também. Eu acho que, de alguma maneira, eles compreendem todo esse conteúdo. Não sei se eles precisam de vir numa vida fazendo aquela atividade majoritariamente. Eu já perguntei para o senhor se eu tinha vindo alguma vida fazendo matemática como eixo principal, o senhor disse que não. Então, de acordo com essa pergunta, eu penso que não precisa de vir aqui com o eixo principal fazendo matemática. Seria bom conversar com quem entende serenões, por exemplo, Laíne Losch. Laíne, o que você acha? Eu não estou habilitado a falar, não me autorizaram, devido ao anonimato. Mas e aí, professor Valdo, o senhor concorda com isso? Não, mas, Valdo, brincadeiras à parte. Não, o que eu vejo é o seguinte, se o serenão, ele já é veterano, já há muito tempo que ele já está trabalhando com o processo da serenologia, ele já dominou o processo além da ciência. Sim. Agora, aquele que está iniciando, às vezes, ele ainda tem lacunas que ele está preenchendo, por isso que ele ainda é serenão. Então, o processo é ver, é aquele que é mais veterano. Que uma coisa que o povo esquece é o seguinte, por exemplo, todos esses patamares da escala evolutiva das consciências, tem uma parte do noviço, do jejuno, tem da média, e tem aquele que já está dominando aquilo para passar para o outro patamar. Então, nós temos que ver isso. Por exemplo, evoluciólogo é a mesma coisa. Entende? Sim, mas, professor Valdo, antigamente, todos os sábios, todas as pessoas que eram cultas, eles varriam um pouco todas as áreas. Então, eles faziam matemática, faziam filosofia, faziam medicina. Olha o tamanho das áreas. Sim, mas não importa, mas pelo menos isso aí eles tiveram... até Swedenborg foi possível fazer isso. Mas depois, pelo menos eles tiveram uma iniciação aí em cada uma dessas áreas de pensamento. Agora, a então, coisa eu penso mais que séria, depois, para virar serenão, o não negócio precisa mais sério, piorou mesmo, foi com a imprensa do Gutenberg. Que a hora que eles começaram a fixar o conhecimento, a pessoa tinha que ver tudo que havia. Como começaram a fazer impressão por todo lado, isso ficou cada vez mais difícil. Ficou mais difícil. Por isso que eles acham que até o Gutenberg, até o Swedenborg, foi possível fazer alguma coisa. Mas de lá para cá acabou. Hoje, com a internet, como é que fica? Agora, existe só uma coisa. Se você qualificar o conhecimento, do jeito que eu tenho tentado fazer com a conscienciologia, o problema da serenologia fica mais fácil. Ele já fica de uma maneira razoável, assim, vamos dizer, possível, exequível. Por exemplo, eu acho que um serenão não precisa de aprender a extrair raiz quadrada se ele não sabe ainda. É uma besteira. Não, ele deve estar cuspindo na maioria desses princípios da aritmética e da matemática. Não, sabe por que eu estou perguntando? Porque, por exemplo, eu não sei também, por exemplo, esse serenão que a gente tem aqui perto, que é o australiano, ele é camponês. Eu não sei mas se agora, ele sabe. mas veja, escuta, já que você falou nele, vamos ele entender uma coisa. Ele sugeriu fazer esse teste aí da imagística.
Quanta gente não fez isso até hoje? Pois é, mas eles A sabem turma não viu o alcance disso. Agora, é um problema. Eu hoje, por exemplo, de madrugada, estava pensando nisso. Eu estava fazendo a revisão, eu já tenho lá mais de 240 páginas do processo, desse dicionário que eu estou fazendo. O dicionário tem 2 semanas que eu comecei. Você viu o dia que eu comecei? Pois é. Então, você veja. Agora, vamos entender bem a situação. Eu pensando lá comigo, eu estou fazendo aqui a revisão, eu que fiz isso, já é a 3ª vez que eu vejo, tem coisa para eu ver com detalhes. A minha associação de ideias, eu preciso de ter para tudo isso. Durante 2 horas eu trabalhei e vi mais ou menos 40 páginas dessas que eu escrevi. Eu acrescentei talvez 15 itens diferentes no meio. Agora, eu comecei a pensar, por que é que o povo não raciocina que é importante a prova da imagística por causa da associação de ideias? Como é que fica isso? Como passar isso? Você veja bem, ele viu que eu estava numa pior, no sufoco, para passar essa condição para os outros. Me deu a teca da imagística. Eu dei e começaram a fazer. O negócio não pegou até hoje. Quanto tempo já tem? Como fazer com isso? Então, você veja bem, o povo, como é que vai falar em ciência para essa turma? Como é que você vai falar, do ponto de vista de erudição grande, com polimatia avançada, de serenão para esse povo? Se a prova da imagística estão falhando, como é que faz? Agora, eu tenho uma vontade, o seguinte, eu vou deixar passar mais 1 ou 2 anos, depois eu vou pegar todo mundo que já fez a prova da imagística e comparar com as 700 pessoas daqui. E depois eu vou ver quem é que não foi. Para falar com as pessoas por quê. Eu quero saber, fazer uma enquete. Você está entendendo? Uma geral para saber por que você não foi. Qual o motivo? Professor Valdo, vou falar um negócio para o senhor que eu não falei ainda. Eu fiz uma técnica de autorreflexão de 5 horas, né? Uma das coisas que veio é que eu tinha que fazer a prova da imagística, que eu fiz a primeira e não fiz mais. Aí eu vou ter que fazer de qualquer maneira essa. Eu vou ver o que vai acontecer. Mas veja, tem gente que não fez nenhuma. Tá? Isso aí que é o fato. Não, mas eu achei interessante. Negócio de não dar valor para as oportunidades, né, pessoal? Outra coisa, a pessoa banalização. Não fez e tem raiva de quem fez. Quer dizer, o pior é isso, porque a pessoa não entendeu nada. Professor Valdo, agora... Ela não entendeu nada. Agora, veja, é muito inteligente a prova, não é? Se você for pensar, uma das coisas mais inteligentes que tem na época é ver de serenão. O processo da Verpon. Agora não tem erro. Isso não é meu, foi ele que falou. É a Verpon, né? A pessoa poder... A Verpon, é a criatividade. O povo não vê o alcance que aquilo está mexendo com todas as faculdades mentais, todos os atributos mentais somáticos. Por que é que não cai a ficha? Eu não entendo. É difícil. Rosa. Fala. Primeiro, uma sugestão, não sei se você colocou, e se caberia, mas o recruta zero na fatologia, já que está falando de zero. Olha o gibi dele. Da questão dos quadrinhos. Eu acho que, como é um personagem mundialmente conhecido... Eu tinha feito uma listagem assim, bem grande com várias expressões envolvendo o zero. Aí eu fui olhar na enciclopédia, eu vi que tem muita coisa. Aí eu achei que não precisava aqui, mas eu vou... Mas eu acho que, em função do povo dos quadrinhos, eu acho que caberia bem, recruta zero. Outro aspecto, eu queria que se você pudesse explicar, pelo menos para mim, eu sou mais leigo, essa questão do que é o sistema de base e o sistema posicional. Você poderia fazer essa explicação? O sistema de base, ele pressupõe agrupamentos. Então, por exemplo, vamos ver o nosso sistema aqui, né? Supondo o sistema de base 10. Você, quando junta 10 palitos, você amarra ele e chama esse amarrado de uma dezena. Aí ele sai da casa das unidades e vem para a dezena. A cada agrupamento aqui, você passa para a casa seguinte. Quando você junta 10 grupos de 10 aqui, você faz um agrupamento maior e passa para uma centena. Isso é sistema de base por agrupamento, né? Agora, o sistema de posicional é que no nosso sistema a gente coloca
mais à direita a unidade, depois vai da direita para a esquerda. Tem algumas culturas que vão ao contrário. Tá certo? Então, ele é posicional. Com isso, você tem dois princípios básicos aí para você descobrir qual é a quantidade. Você tem o princípio multiplicativo e o princípio aditivo junto. O multiplicativo é que se você, por exemplo, pega, vamos supor, um 2 na segunda casa, você já sabe que aquele 2 ali representa 2 vezes 10. Tá certo? Então, é um princípio multiplicativo. Aditivo, por quê? Se você tem o número 2, 1, ou seja, 21, você vai fazer 2 vezes 10 mais aquele 1. Então, você tem que, ou seja, de uma casa para outra, você soma. E dentro de uma casa, você tem ali um princípio multiplicativo ali dentro. Esse é o sistema de numeração posicional de base 10. Você pode fazer em qualquer base. Por exemplo, base 4. O que seria um sistema posicional de base 4? Você teria, quando se juntasse 4 palitinhos, você amarrava e passava para outra casa, que a gente não vai chamar de dezena, vamos chamar de, sei lá... A questão do 12, que é a dúzia. Antes se usava muita dúzia, né? Hoje em dia não se usa mais. Só seria que a dúzia base, né? É estática, né? A dúzia ela é estática, né? Aí você representa a dúzia como 12, que é do sistema de numeração base 10. Tá. Mas, por exemplo, o computador, ele usa o sistema binário. É só 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Por quê? Quando ele tem 1, quando ele ganha um outro, vamos chamar uma outra unidade, ele junta e passa para o 10. Número 10. Não, para o que a gente chamaria de 10, mas para a segunda casa, né? Ali. Usa, né? Os dois algarismos. Ele fica com o 0, mas não significa o nosso 10. Exato. Né? Não é o nosso 10, significa 2. Significa 2. O 10 na base... o 10... por isso que eu não quero falar o 10. O 1, 0 na base 2 valem 2 unidades. Entendeu? Então, esse que é o sistema de base. Aí, por exemplo, base 4, para não confundir com... Se você tem, por exemplo... O que seria, por exemplo, o 1, 10 na base 4? Seria 4. Entendeu? Por quê? Porque 1 aqui, se você desamarrar ali o bloquinho, ele volta para cá com 4. Porque base 4 significa cada 4 você amarra e passa para frente. Cada 4 você amarra e passa para frente. Cada um na sua categoria. Tá certo? Então, por exemplo, tem a unidade aqui, a gente inventa o nome para cá, não pode ser dezena, vamos botar ramalhete, alguma coisa assim. Uma boa maneira de pensar isso é o número de algarismos que você usa. A base 4, você só tem 4 algarismos. 0, 1, 2 e 3. Quando você vai representar o quarto, você é obrigado a usar o 0, 1 e 0 de novo. E assim por diante. Então, a base representa o número de algarismos que eu uso para representar. Por isso que na base 10 você tem o algarismo de 1 a 9 e o 0. Porque aí o 10 mesmo vai ser um 1 com 0. Exato. Entendeu? Não sei se ficou claro. É porque 10... Já para a gente já é um conceito de quantidade também. Por isso. É isso aí. Eu, quando trabalhei com educação matemática, eu fazia assim com as criancinhas. A gente brincava de fazer base, em várias bases, base 4, base 5, até a criança abstrair a ideia de base como se fosse um brinquedo. Abstrair aquele princípio ali de posição. Quando ela chegava na base 10, aquilo já era tranquilo para ela. Qual é a importância que isso tem? É que na hora de você fazer o algoritmo da subtração, o algoritmo da adição, aquela coisa de vai 1, tira 1, aquilo ali fica tranquilo. Porque o que é o tira 1, vai 1? Não, isso não escorrega, você não pega emprestado. Eu aprendi... Pega emprestado? Eu aprendi a pegar emprestado, você não pega nada emprestado. Você pega o 1 daqui, desmonta ele, passa para cá de volta, entendeu? Você não pega emprestado. Mais fácil. Rosa. E aí você faz a conta. Fica muito mais simples de trabalhar. Realmente. Rosa. Agora, eu acho que todo mundo divide ver a fatologia dela, principalmente a parte final aqui. Tá riquíssimo. Agora, o mais a pessoa interessante... saber o que é 0, porque senão não o vai mais saber. interessante, gente, só um minutinho, o mais interessante sabe o que é que depois do número inteiro vem os números decimais. E aí, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas assim, eu era professora, né? Então eu passava muito por isso, inclusive com minha filha uma vez. Mãe, isso aqui eu tenho que botar a vírgula aqui ou não? Eu tenho que botar um 0 antes da vírgula ou não? Quando termina, você vai fazendo a conta de dividir.
Aí chega no finalzinho dela, você não sabe se tem que botar a vírgula para continuar, se tem que botar o zero para continuar. Então, se você tiver um sistema de numeração, entendendo o que é um sistema de numeração, você vai entender exatamente quando é que você põe o zero, quando é que você põe a vírgula. Por que não ensinam isso, né? Fazer o quê, né? Vamos lá. Rosa, congratulations to start with. Foi? Página 26, Tá. paradoxologia. As últimas duas paradoxos, os últimos dois. Os paradoxos, né? Yes. Sim. Peraí, deixa eu ver qual é o penúltimo aqui. O paradoxo de, na expansão da consciência, se ter a sensação de cabeça vazia. Yeah. Esse paradoxo aqui eu coloquei pela questão de você, para expandir a tua cabeça, para você fazer uma cosmoconsciência, você tem que deixar a sua cabeça livre de pensamento, você não pode ficar pensando. E aí, na expansão de consciência, a pouca experiência que eu tenho, eu não cheguei a fazer cosmoconsciência, mas assim, você vai se sentindo una com o externo, com tudo, você fica com a sensação da cabeça vazia mesmo. Que eu imagino, o que acontece com o zero. Se ele pudesse pensar, ele devia ter a cabeça oca. Entendeu? Se o zero pensasse, ele devia assim, gente, eu tenho a cabeça oca. Aí eu fiquei imaginando que fosse isso, né? Não sei se, e o paradoxo, qual é o paradoxo? É que você tem a expansão de consciência, ou seja, expansão de consciência, você se une com o cosmos, você tem toda uma integralidade do cosmos e, ao mesmo tempo, você fica vazio. É esse que é o paradoxo. É o tudo da cosmoconsciência com nada da vazia. Foi? Entendeu? O paradoxo é esse, é o tudo e o nada. Okay. E o último é o paradoxo de anulificação da força do sexo na vida humana, ser condição necessária à plenitude da transafetividade. A transafetividade é um dos itens lá do memorando, que na verdade é a autotransafetividade lá, que é aquela questão de você ter uma afetividade, uma amorosidade acima do sexo, do gênero, enfim, e mais universalista, né? com todas as, não só pessoas, mas com todos os princípios conscienciais, com tudo. Então, o paradoxo qual é aqui? Não é acabar com o sexo, não é isso, mas assim, a força que o sexo exerce na vida humana. Se você controla isso, nulifica isso, não deixa que ele atue tanto em você, você tem a condição de chegar na plenitude da transafetividade, que é a afetividade maior. Então, diminuindo a força do sexo, você chega numa afetividade maior. Esse que seria o paradoxo. Eu concordo, obrigada. Tá bom? Eu te agradeço. Rosa, na página 26, na efeitologia, na terceira linha de baixo para cima, você pode falar do efeito do conceito do zero sobre as questões filosóficas de existência e vazio? Essa questão filosófica do vazio tem a ver com, na terceira linha da fatologia, o enigma da não existência, né? A questão séria é a seguinte, na verdade, tudo que você nomeia, ela passa a existir enquanto coisa, né, na filosofia. E como é que você vai nomear o zero sendo zero vazio? Então, isso já dava um grande nó na questão. Outra questão, aí eu peguei ali, olhando, né, o Aristóteles, por exemplo, dizia que o mundo é tudo aquilo que a gente vê. Então, se é tudo que a gente vê, a gente não vê o vazio, então o vazio fica complicado, né? Já o Platão, ele já diz uma coisa que já dá margem a você admitir o vazio, que é que o mundo pode ser abstraído, pode ser compreendido pela imaginação e pelo conhecimento. Então, essas questões assim mais filosóficas, tem uma outra coisa também, por exemplo, do ponto de vista lógico. Do ponto de vista lógico, das regras lógicas, o vazio é um problema, porque assim, se você tem a premissa falsa ou vazia, a sua afirmação é sempre verdadeira. Então, isso dá um nó na cabeça de todo mundo. Com certeza. Tá certo? Aí tem um exemplo, por exemplo, no livro, né, que eu estava lendo, eu não lembro o que ele colocou, mas, por exemplo, se eu dissesse assim, os meus 2 elefantes que estão aqui comigo têm patas vermelhas. Isso é uma verdade que eu estou dizendo para você. Por quê?
porque eu não estou com 2 elefantes aqui. Então, como a premissa é falsa, o que vem depois que eu falar para você, isso é verdadeiro. E essa premissa falta tem o equivalente no zero, que é o vazio. Então, isso dá um nó na cabeça de todo mundo. O primeiro que começou a ter polêmica com zero foi o paradoxo de Zenão, né? Que o paradoxo de Zenão, ele só fica resolvido quando você entende o infinitésimo e o zero. Só que foi há não sei quantos milênios antes de Cristo, isso, lá, antes da era cristã. Então, o zero veio resolver muito tempo depois. Então, o zero, gente, realmente é assim, é uma magia. Eu acho que os europeus, quando tinham medo do zero, lá, dos árabes, eles tinham razão, professor Valdo. Agora, porque compreender o zero não é muito mágico. Agora, Rosa, acho que você podia colocar um pouco do conceito que você falou da ambiguidade. Você gosta também da estética. O zero traz a estética, né? O zero traz o arredondamento, né? O número redondo. O equilíbrio. Né? O equilíbrio. Eu acho que esse lado era legal de trazer, porque aí começa a ver por que o pessoal tinha tanto medo disso. Entende? Mas você sabe... Essa sensação do medo da... Você sabe que está falando uma coisa que é interessante? Que a Europa começou a ceder, né? Quando o comércio de lá começou a melhorar muito, e aí precisavam de começar a inventar aquelas tabelas, que a gente chama de balancete, né, de dupla entrada. De equilíbrio, e aquilo, para ver as entradas e saídas, precisava do conceito de zero. Aí eles começaram a dar valor ao algoritmo, e aí eles pararam de criar problema. Questão funcional, né, que acabou plantando. Rosa, tem mais algumas perguntinhas, tem a sugestão. No paradoxo, o paradoxo do silêncio comunicativo, que é muito estudado na questão de linguagem, e até dentro da própria psicologia, o silêncio ele transmite muita informação. Então, e aí seria a ideia do zero, né? O silêncio como zero. É verdade. E outro, não sei se você colocou em algum lugar, mas talvez aqui no mito encaixaria, o mito da tábula rasa. Eu acho que eu da coloquei personalidade. tábula rasa em algum lugar. Botou? Coloquei não como mito, mas eu coloquei... No processo da personalidade... Sabe onde está a tábula rasa? Está na 5ª linha, de baixo para cima, na fatologia, página 25. Sim, sabia. Está na fatologia. Talvez alguma relação com a questão da personalidade, né? Porque se tem essa ideia, alguns defendiam, né? Mas a minha pergunta é a seguinte, na página 27, você comenta na politicologia do renascimento islâmico. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Foi quando tem dois califas, uma briga, né, entre 2 califas aí, que são os abássidas, com o outro que é... Os algoritmos? Não, são os... Eu cito em algum lugar aqui. Eu vi que tinha, acho que na fatologia. Omíadas e abássidas? Omíadas, Então, quando os abássidas derrotaram os omíadas, né, eles aí criaram... Os omíadas, para começar, eles já tinham lá uma biblioteca bem grande, assim, bem importante de ciência. Mas quando os abássidas derrotaram eles foi com Al-Mansur até, nada por acaso, Al-Mansur. Então, ele criou Bagdá com a intenção de mudar a cultura, instruir o mundo islâmico cada vez mais. Então, assim, o objetivo dele era dar instrução, cultura ao povo islâmico. Isso a partir de 749? Deixa eu ver quando é que ali foi. Quando você fala, Bagdá foi criado em 762. Porque aqui você fala do Renascimento Islâmico, 749 a 1258, né? Então, Bagdá foi criada. Com isso, aí mais tarde foi criada aí ele foi o segundo califa dessa linha, né? Pós-Maomé, né? Aí depois dele foi vindo outros até chegar o Al-Mamun. O Al-Mamun aí criou a Casa da Sabedoria, que vocês também estão lendo, né? Então, nessa Casa da Sabedoria é que aí a intenção dessa Casa da Sabedoria era trazer todo o conhecimento do entorno, da Grécia, de Alexandria, claro,
da Índia, da China, mas não era só traduzir. Foi a primeira casa institucionalmente criada para tradução, mas eles não só traduziam. Eles traduziam, estudavam, ampliavam e de alguma maneira, eles criavam, né? E era também dedicada à criação literária dos abássidas também. Então, assim, era o núcleo do conhecimento ali. E foi ali que permitiu até a sobrevivência de algumas obras gregas, né? Porque ele pegava... Depois é que voltou no Renascimento traduzia mesmo. tudo para o árabe. Isso. Ali eles traduziam tudo para o árabe, né? Mas aí eles invadiram também a Península Ibérica, né? E aí esse conhecimento foi para lá, para a Península Ibérica. Quando foi para lá, para a Península Ibérica, aí começou a ser traduzido para o latim, para poder... não eles traduziram, as pessoas... Tem, por exemplo, o relato de um monge que era inglês, que se fingiu que era islâmico para poder aprender os algoritmos lá, o sistema, e passar, e levar para eles. Só que eles omitiam o zero. O zero era muito perigoso, né? Os algarismos já eram perigosos, porque já vinham do Oriente, mas o zero eles não conseguiam bancar. Nem o Fibonacci já teve um outro caminho. O Fibonacci já foi passear lá na Índia. O Fibonacci já foi passear na Índia, foi passear lá no Oriente, e aí ele voltou e fez um livro, mas também ele omitiu o zero enquanto número, que já se tinha noção de que o zero era número. Uma dúvida que surgiu aí, quando você faz menção aqui, Renascimento Islâmico, quer dizer, da ideia de que teve um período e ali renasceu. Sim. Porque na questão do Renascimento Europeu, é em referência à cultura grega, que estaria renascendo ali por volta de 1400 e pouco, então, né, no período do Renascimento. Agora, quando fala de Renascimento Islâmico, o que estaria renascendo? Estaria renascendo o seguinte, eles fizeram a síntese de todos os conhecimentos da época. Então, incluindo a cultura grega, grega. Só para você ter uma ideia, por exemplo, os gregos, eles traduziram tudo do grego. Mas eles, ao traduzirem também do hindu, eles vislumbraram a possibilidade do algoritmo do sistema numérico. Então, nisso, eles fizeram uma síntese. Ele não traduziu só. Foi o algarismo que traduziu, ele não traduziu somente. Ele, além de traduzir, ele criou o que se chama hoje de álgebra, que foi separar a geometria do cálculo. Né? Que lá, por isso é que é o Renascimento. Ele renasceu uma outra ordem de pensamento. Aí tem em Bagdá também uma outra questão. Eles admitiam todas as linhas vamos chamar de etnia, né? Várias etnias. Então, ali era um congressamento maior. Que eu acho que em tudo isso, eles falaram tudo sobre o zero. Mas tem duas coisas que houve omissão crassa. Primeiro, a prateleira. Prateleira? Esquisito, né, a gente falar isso, mas veja, a prateleira. Por quê? É a prateleira que guarda as unidades da mercadoria. Segundo, a algibeira, que é o bolso vazio, que é onde guarda o resultado da prateleira. Dentro do processo do comércio, eu acho que a prateleira e o bolso precisam ser lembrados na questão do zero. Eu lembro sempre do meu amigo libanês, lá, o professor que trouxe o Yazdi para o Brasil, que eu trabalhei com ele, ajudei uma opção de coisa nas escolas, aquele negócio todo. Então ele falava para mim assim, eu sou da nobreza, dos druidas, aquele povo lá, tal, drusos, e etc. Então, eu não posso ter uma vida dependendo da prateleira. O meu nível já está acima do zero. Você está entendendo? Agora veja, ele estava certíssimo. Então ele começou a dar aula com o processo de inglês, trouxe o processo do Líbano para o Brasil. Foi ele que trouxe essa rede de escola aí do Yazid. Você está entendendo?
Por quê? Ele achava que não podia ter a fortuna dele baseada em prateleira, que é a subida de prateleira. Você está entendendo? Isso tem que ter o zero nessa história, senão não dá. Para ir para o bolso, que é a algibeira. Você está entendendo? Depois eu quero continuar. Professor, pode explicar melhor? Eu sei que eu não entendi quase nada. Como é que Prateleira e o quê? E a algibeira é o bolso. A prateleira vazia. A algibeira é bolso. Sem mercadoria e o bolso vazio. Isso tem a ver Então, com em matéria de zero, nas minhas observações, essas duas coisas faltam na análise do zero. Porque o processo, agora, é tipicamente muçulmano, tá certo? A história que eu estou falando. Tudo é isso. Mas olha, a visão... Ele era da família Alawar, que no Líbano são os drus, pois é, os drus grandões. Porque assim, tem a ver com isso, porque foram exatamente os comerciantes que fixaram, né, a questão do zero. Ele fez um livro que é a parapsicanálise, baseado na conscienciologia. Ele colocou a psicanálise para ver o que ele podia fazer. O livro dele tem lá embaixo. O nome dele é Mahabi Alawar. Ele era poliglota, inteligência absoluta. Agora ele falou assim: escuta, Valdo, eu não sou dos matemáticos e aritméticos muçulmanos. Eu não posso viver na base da prateleira. O meu processo é intelectual. Professor. Eu sou da nobreza. Bem claro. É ele que falou para mim. Nós temos que chegar aos 35, 40 anos com $1 milhão na conta bancária. Professor Valdo, eu botei bolso vazio aqui. É? Eu, como uma boa árabe, eu botei bolso vazio. Rosa. Eu acho... Agora, a falta é a prateleira. A prateleira eu não A botei. subida de Só prateleira, lembrei do bolso vazio. os árabes acham que o problema é a subida de prateleira. Então, você encontra com você e fala assim: você vive pela subida de prateleira ou outra área? Ele era da outra área, que é a nobre. Então, não tenho mais a mercância. Entendeu como é que é? Por exemplo, o Fuad, meu amigo, é da subida de prateleira. Típico. Entendendo? Total. Eu entendo, professor Valdo, que quando os muçulmanos, nesse período de renascimento islâmico, onde eles fizeram essa síntese, principalmente da tradução dos persas, porque quando houve as duas fragmentações das correntes islâmicas, que entre sunita e xiita, que foi a divisão, que o primeiro alvorecer era um islamismo unificado. E essa recuperação é quando os abássidas abrem todas essas correntes filosóficas e de interesse geral e estudam e da álgebra. Só que daí os muçulmanos, eles têm uma crença particular de que o número mais importante para eles é o 1. Então, toda a teologia islâmica, por exemplo, em maioria das frases que é mais usadas, por exemplo, Qul Allahu Ahad, significa não há outra divindade, Deus é um só. Porque eles tinham que pregar com muito fervor o monoteísmo. Então, todas as outras palavras também diziam Deus é um. E não há, traduzindo, para mim não falar o árabe traduzir, tudo que envolve a teologia islâmica, o a unicidade e o é exaltado de uma forma exacerbada. Porque eles não queriam o desvio de nenhuma competitividade com o Ser Supremo. Sim, e aí o zero eles não aceitaram para estudar a vastidão do vazio, até porque eles tinham medo das pessoas interpretarem mal e fazer o politeísmo, entenderem. Sim, mas aí que vem eu acho que o visionarismo do alcarismo, porque ele foi Zoroastro primeiro, ele não era... Zoroastro, então, dos persas, e aí só que eles vinham de uma visão mística, assim como os drusos, eles são como se fossem espíritas, mas que falam árabe, mas o renascimento muçulmano, islâmico, ele até fez divulgar o zero, mas deixou ali de canto, como uma forma para não interromper o dogmatismo da unicidade, da divulgação do O era importante. Sei, olha só, a informação que eu tenho, até comprei um livro do alcarismo, que eu comprei. Ele não fala muito assim, ele fala que, estou falando do ponto de vista da matemática, tá?
que ele incluiu o zero e que ele não só incluiu o zero, como ele trabalhou toda a maneira de como ensinar a fazer as contas com zero. Ou seja, o que ele fez? Ele conseguiu vislumbrar que aqueles números, aquela cultura indiana, era a cultura que daria, era o tipo de numeração que daria, vamos chamar, futuro, entendeu? Ele conseguiu vislumbrar isso. Agora você está... Mas a especulação veio da astronomia antes da matemática. O cálculo básico da matemática foi a divulgação. O extrapolacionismo já do uso, do desenvolvimento, foi porque os astrônomos islâmicos, na qual eles já tinham, também emprestado da cultura hindu, mas muito antes também dos zoroastras, que também são uma classificação dos muçulmanos. Então, esse renascimento, a gente se perde de quem começou a ideia, de quem concluiu, de quem utilizou. Ainda, por mais que a gente estude, tem muitas... é o nó na cabeça que você sempre disse. Nós não podemos, por exemplo, não podemos conceber. Um já sabia, mas não assumiu. O outro experimentou. Um outro grupo divulgou. E o outro criou... você está, assim, no caso, mesmo o livro, né, tendo saído lá de Bagdá, com toda a explicação do zero, quando chegou lá na Península Ibérica, eles não fizeram, eles omitiram novamente o zero. Você está corretíssima nisso. Eles omitiram de novo o zero, mas o zero já estava. Omitiram, que eu digo assim, eles meio que burlavam. Já estava em uso, mas deixaram... Eles usavam, mas meio que burlavam ali o uso do zero. Mas já estava instalado, vamos chamar assim, né? E foram os árabes que divulgaram realmente o sistema de numeração com o zero. E depois, tudo isso que eles traduziram para o árabe, quem depois traduziu para o árabe, para as línguas latinas, francesas, inglesas, foram daí os judeus, que pegaram e desenvolveram na Kabbalah também, que já era um dos seus milenários conhecimentos, porque como era muito escondido, eles falaram, mas nós já tínhamos esse conhecimento aqui. Só que eles esconderam, daí quando foram mostrar já era tarde demais, já era Agora, eu não quero embolar seu meio de campo, mas eu queria lembrar daquele meu amigo, que ele falava assim, eu acho que o zero é o máximo. E o zero é um astro. Então, eu sou o zero astro, ou seja, o Zoroastro. Está entendendo? Isso é um cara de Goiás que falava isso. Eu sou o zero astro, que é o Zoroastro. Outra coisa, eu conheci o doutor Zoroastro, que chamava Zoroastro mesmo, mas não era zero astro, mas equivalia ao zero astro. Você está entendendo? Agora aqui, poderia comentar sobre como fazer uma eficiente limpeza energética de ambientes? Olha, aí através da exteriorização de energia, EV, e você percorrer o ambiente e, junto com o processo de energia, fazer a limpeza dos bagulhos energéticos da área toda, daquela atmosfera, daquele óleo pensênio. No verbete do DAC, em Conclusion, Mega Decisologia, não entendi o que o senhor quis dizer a respeito do isolamento do líder nas mega decisões grupais ou coletivas. Eu quero dizer o seguinte, tem uma hora em que o líder, ele não tem para quem apelar. A decisão ficou na mão dele. Ele, então, é o juiz, ele é o magistrado, ele é o decisor, e ele tem que olhar bem, porque ele não deve ser o carrasco. Então, ele tem que começar a ver isso. Nessa hora, ele está isolado, e tem, às vezes, determinadas decisões que ninguém nem quer chegar perto, que não quer saber daquilo. Então, nessa hora, é que ele tem que ter amigos extrafísicos para resolver direito. Os verdadeiros líderes são aqueles, então, que têm parapsiquismo, que na hora que estão sozinhos, que não tem mais ninguém, as comunex evoluídas de lá vêm a orientação. Aí a central extrafísica da verdade e outras coisas mais. Então é isso que é importante. Agora aqui, a nossa verbetógrafa. Abstrair o conceito do vazio é muito difícil para mim. Isso porque sempre trabalho com a noção de conter e estar contido. Ou seja, o universo não seria infinito.
mas contido em algo ainda maior, talvez a dimensão mental. Uma linha de estudo da mecânica quântica trabalha com a hipótese que toda matéria contida no universo entrará em colapso e se extinguirá, restando apenas somente o zero absoluto. Poderia comentar? Olha, eu não estudo muito essa coisa da mecânica. Quem está falando, sabe quem é? O Carlos Sprenger. Ah, ele? Ele é especialista em eletricidade. Pois é, eu não estudo muito essa física quântica, não. Mas lá a relação é toda diferente mesmo, né? As coisas só existem no ato da medida, então não existe. Eu não isso que eu ia perguntar muito sobre a física quântica e sobre o ponto zero para você. Agora esse seria o ponto zero. O zero absoluto é o tipo é um nome que se dá a uma temperatura. Então tem 283 antes. Já tem um significado para isso. Agora aqui, usa a sincronicidade e associação de ideias como ferramenta para a minha autopesquisa. Os eventos sincronísticos eu analiso e faço associações e vou formulando hipóteses. Só que no final do ano, para cá, algumas sincronicidades me mostraram números, mas não sei trabalhar com conteúdo voltado para os números. De que maneira eu posso aprofundar e melhorar a pesquisa, levando em consideração o aparecimento desses números? Isso aqui é uma pessoa, uma senhora de Olinda. O que você acha? A sincronicidade com número? Eu acho que não precisa, não precisa estudar muita matemática para isso, não. Acho que precisa de registrar, né? Toda vez que aparece a sincronicidade, e depois fazer 11. É o meu problema do 11, que dá as indicações da sincronicidade. Depois, sim, você pode sistematizar, ver em que situações ocorre determinado tipo de número, em que situações não ocorre. Eu acho que isso é mais por observação, por registro e análise posterior, do que, propriamente dito, conhecer matemática, na minha opinião. Levando em conta o paradoxo há pouco comentado, pode-se considerar o zero como um estado de vazio de valor, seja numérico ou cosmoético, pronto para ser preenchido? Pois é, minha frase enfática diz isso. São os buracos do queijo, eu me lembrei também. Ele é um ovo vazio que precisa de colocar gema, é isso? Você lembra uma vez que o senhor falou que era melhor você ter um queijo todo furado, né? É lógico. E aí, sabe que eu vi o Leibniz falando alguma coisa a respeito disso também? Ele falou, Falou. Eu quis resgatar e não consegui depois resgatar. Esse que é o alemão que o senhor falou? Ele, na hora dele incentivar o uso do binário, né? Então, ele coloca a massa toda como 1 e os buracos vazios como 0. Na possibilidade de você preencher aqueles buracos. Então, o zero é isso. E a minha frase enfática, eu coloquei exatamente essa ideia. Do zero ser uma indicação, o zero vazio, uma indicação não de neutralidade só, mas de potencialização. Também tem que ter cuidado com o vazio, porque ele pode anular tudo de vez, né? E é um pouco fazendo analogia com as operações. Então, se você soma e subtrai o zero, ele não faz nada, ele fica neutro. Se você multiplica, ele anula. Então, não adianta multiplicar. E se você divide, dependendo da situação, né? Porque não existe divisão por zero, mas existe convergência ao zero, então aquilo potencializa a divisão. Agora, uma conclusão que a gente pode chegar séria é a seguinte: o zero é fechado, tá certo? Fechado. Ele é fechado, ele não tem entrada. Não. Então não pode encher. Outra coisa, ele é vazio. Não pode encher. Né? Então, por que é que eu falo aquele negócio? A pior consciência que existe é aquela que tem acima do pescoço o zero, que é, ao mesmo tempo, vazio, ele é fechado. Não entra nada e não tem nada. Ele não tem nada e não entra nada. A cabeça vazia. Então, esse não tem saída. Então, tem gente que eu já falei, você é o zero absoluto, não mas dá eu nada. Posso... Esse é o zero absoluto para mim. Mas eu posso falar um negócio para o senhor? É o zero consciencial. Posso falar um negócio para o senhor? Sim. É só o senhor mudar de paradigma que o senhor consegue encher. Se o senhor estiver no plano... Não, aí você vai falar, você vai falar no processo espacial. Aqui, você vai levar o negócio para o espaço. Mas o espacial não pode apelar. Você está levando. É o jeito. Ela está saindo e entrando no espacial, não pode. É só mudar de paradigma, né? Quem? Mas olha, esses caras que são zero astro. Zero astro.
Outra coisa, existe também no gibi, e parece que até nos cinemas levaram, aquela pessoa que acima do pescoço ela tem um círculo, que é o 0. Você já viu, né? Tudo em branco. Aqui. De modo que é isso. É esse aí que eu falo. Esses são as piores pessoas, são os mais difíceis. Não, o 0 é o fechado e vazio. O 0 é bem ambíguo, professor Valdo, é muito ambíguo. A ideia do 0 é ambígua. É né? ambígua. Porque o vazio tem tudo jeito. dentro dele ao mesmo tempo, então é muito ambíguo o conceito do 0. Eu também acho. Agora, eu sempre te falei isso. É muito ambíguo. Agora, eu gosto muito do 0 à direita. Sabe? Muito interessante, às vezes. Principalmente quando o número não tem vírgula. Não, principalmente né? quando se fala em algibeira. Rosa. Quando se fala em algibeira. Eu considero a algibeira melhor do que a prateleira. Ainda tem isso também. Isso tudo eu falar com o meu amigo. Não. Rosa, na página 25, na fatologia, na antepenúltima linha, você coloca o uróboro. Isso aí eu vi numa associação do uróboro com 0 na alquimia. Porque a cobra mordendo o próprio rabo, né? Onde você... É um símbolo deles. Também, né? E aí você tem eles têm a noção do 0, esse 0 que é perigoso, que é, sabe? Que é, pelo formato? É pelo formato, eu acho. Não é pelo conteúdo, não. O 0 também é assim. Ele tem o 0 tem uma química, alquímica. Alquímica, acho que pode falar. Né? Porque você multiplica por ele, dá 0, outra hora você mexe com ele, não faz nada, outra hora você eleva 0, vira 1, ele é todo alquímico. Então, eu tenho alguma coisa em relação também, mas ele é o coringa. A impressão que me deu é que é mais pelo formato. O 0 é o coringa dos números. Por isso que ele é chamado também o incógnita. Ele é um incógnita, porque ele ocupou um espaço onde poderia ser qualquer... Ele estava, na verdade, aquela coisa da gravidez, né? Ele estava ali no útero, né? Esperando a gravidez. Ele espera ali, é o espaço vazio, esperando qualquer coisa que pudesse preencher ele. E aí ele tem todas essas ideias, né? De ser incógnito, de ser o receptáculo, o conceptáculo. Tem tudo isso com Zé. Nossa, interessante. Aqui na página 28, em historiologia, nos sumérios, você fala sobre o conceito de 0 medial. Como que é esse conceito do 0 e por que demorou tanto tempo entre os sumérios e os algoristas europeus aceitarem essa situação do 0? Olha, eu não sei se vocês repararam, aqui tem uma troca aqui, que o babilônio tem que ser antes dos chineses, aqui pelas datas, tá? E os sumérios e os babilônios, eles são variações do mesmo tema, né? Eu fui tirar aqui uma cópia aqui, aí para ver. Não, também não vi, não. Então, eles são variações do mesmo tema. Tem a Mesopotâmia ali, entre o rio Tigre e Eufrates, e aí uma época foram os sumérios, depois vieram os babilônios, mas enfim. O que são esses 0? O que é esse 0 medial? Sim. Quando eles começaram a representar no tabuleiro vazio, né, as ordens, né, porque eles já tinham um sistema de posição, eles descobriram muito cedo essa coisa do sistema posicional. Vamos supor, imagina você o número 101. Esse 0 do 101, ele seria um 0 medial. Então, eles tinham descoberto o 0 medial. Entendi. Tem notícias de que eles já tinham, inclusive, escrito um algarismo, né, para o 0 medial. No entanto, esse 0 medial ainda não era considerado número. Por quê? Se perguntassem para ele quanto que era 2 menos 2, eles não saberiam responder, porque eles não saberiam dizer que era o tal do 0 medial que eles tinham lá, ou seja, era só um ocupador de lugar aquele 0. Aí depois vieram os zeros finais aí. Os zeros finais, por exemplo, no 10, esse 0 é um 0 final. Aí, para eles chegarem nesse 0 final aí, levou tempo também. Mas aí não sei nem se foram eles que chegaram. A gente tem que olhar aqui, mas não foram, não. Professor Valdo. Tá? Agora,
para a gente dar assim, uma finalização na questão do zero, eu desejo para vocês não uma tolerância zero, não, isso aí não. Mas eu desejaria o trafarismo zero. Eu também, professor. O que vocês acham? Aí nós fazemos a síntese do processo. Viu, Grace, você está de acordo? Se a Grace estiver de acordo, tudo bem. Trafarismo zero. Doravante para todo mundo aqui. Eu também concordo. Agora, ó, a gente espera mais. Você começou no zero. Tem agora 1, 2, 3, 4, 1 milhão. Você pode trazer aí um monte deles. Tem muita coisa. Pode entrar para a direita, que tem muita coisa para você fazer. Tá bom? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. E as pontuações da tertúlia de hoje não foi um zero. Foram 41 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais e 25 perguntas online. Os recados de hoje são do Laurentino sobre a prova de imagística e a Maria Isabel com bolsões holopensênicos. Nós estamos aqui para anunciar a 7ª prova de imagística a realizar-se no dia 5 de maio próximo, no discernimento, das 8 horas às 12 horas. Tem como objetivo aplicar simultaneamente atributos como detalhismo, raciocínio lógico, concentração, memória, criatividade, cultura geral e associação de ideias. Maiores informações e inscrições no CAEC, pelo telefone 045 35 25 26 52 ou pelo e-mail caec@caec.org. Obrigado. Boa tarde a todos. Dia 12 de abril, sexta-feira próxima agora, nós vamos ter aqui no CAEC o curso Bolsões Holopensênicos. Este é um curso com 9 professores e compreende em uma aula introdutória com visão panorâmica de mais de uma dezena de bolsões e o aprofundamento técnico de 4 bolsões, a saber, o bolsão bélico, o bolsão artístico, o bolsão religioso e o bolsão do poder. Além disso, nós vamos ter aulas específicas sobre autoliderança, com enfoque na liderança assistencial, anticonflitividade e mediação de conflitos, técnicas assistenciais de como assistir os bolsões holopensênicos e libertar-nos das interprisões grupo-kármicas, além de um campo assistencial aos bolsões levantados neste evento. Convidamos a todos, de 12 a 14 de abril, a participar deste curso. Inscrições no CAEC 3525-2652. Obrigado. E o verbete de amanhã será Gressex, da especialidade Ressexologia, e o autor, a professora, é a Marta Ramiro. Obrigada a todos pela presença e até amanhã.